Um dos dilemas de todos os que se esforçam por ter uma vida de oração vem naquelas horas finais do dia, quando o trabalho que era possível fazer já foi feito. Você se meteu debaixo dos lençóis e está pronto para se jogar nos aconchegantes ou incômodos braços do sono. Assim começa o texto que nós vamos ler e comentar aqui hoje. Eu sou o professor Mário. Esse texto que é o velho dilema de rezar ou ir dormir. Quem nunca teve esse dilema? Eu pergunto. Dentre aqueles que têm o hábito de rezar, isto é, aqueles que praticam a religião. Afinal, a oração é um ato típico da religião, certo? Então, a pessoa que não reza, que não tem religião, não reza, certo? E, se não naqueles momentos mais cruciais da vida, naqueles momentos mais difíceis e trágicos, quando então, sim, subitamente acometido por uma dificuldade, né, que ele não consegue resolver, por um problema que ele não consegue resolver, ele então se vira para um Deus que até então ele não acreditava existir e pede. Né? Mas não é esse o nosso assunto aqui, certo? Agora, isso acontece. Tá? E então, dentre aqueles que têm o hábito da oração, então eles vão provavelmente se identificar com essa ideia. Últimas horas do dia, eu já entrei debaixo das cobertas, ou dos lençóis, e aí eu me lembro, eu tenho que rezar, mas o sono já está vindo. O que essa situação tem a nos dizer, a nos ensinar? Bem, é isso que nós vamos ver aqui. Continua o texto. Pois aí você talvez se lembre que faltou uma pequena tarefa por fazer. Não física, mas espiritual. Você se lembra de que ainda não rezou. Quase que ato contínuo, as pálpebras ficam mais pesadas, como se uma fada travessa se sentasse sobre elas por pura diversão. Talvez você lute. Obrigue-se a dizer as palavras da oração, nem que seja mecanicamente, como quem lava a louça sem foco nenhum. E tão logo as tenha dito, vira para o lado e desmaia. Então, isso é uma possibilidade que acontece muitas vezes. Nossa vontade, e aí nós já começamos a falar de coisas importantes, nossa vontade faz um esforço final de pelo menos falar mecanicamente as palavras daquela oração que já estão introjetadas em nós, as orações que nós aprendemos de criança, certo? E temos na memória, graças a Deus, são coisas que ficam na nossa memória, se nossos pais souberam nos fazer aprender, tá? Então nós conseguimos repetir mecanicamente, porque aquilo está na memória. E vejam só a vantagem de ter as coisas na memória. Pelo menos nós fizemos um esforço semi-heróico de dizer as palavras, certo? E não ficar entregues, certo? Não nos entregarmos à atividade natural, certo? Porque muitas vezes é isso, a vida espiritual ela acaba como que se opondo à vida natural. Não porque as coisas naturais sejam ruins, mas porque a vida espiritual deve ter uma certa prioridade, deve ter a prioridade. Então, olha, se eu estou com muito sono e eu me oponho a esse sono para fazer algo que não é natural, mas de tipo voluntário, certo? Não é uma tendência inata da nossa alma rezar, é algo que nós temos que escolher, logo é algo voluntário, é algo racional. Então, esse esforço é meritório do ponto de vista espiritual. Aí ele vai me render, né, em relação às coisas divinas, ele talvez vá me render algo bom, né, para uma vida futura, para além desta. Mas, com certeza, já vai ser bom para mim no próprio aqui e agora. Certo? Porque vai me dar uma força, né? A força de vontade. Porque como nós exercitamos a vontade? Do mesmo modo que nós exercitamos os músculos, nós temos que fazer força.
tá? Todo o princípio de trabalho físico na academia é isso, é fazer força, tá? Da maneira correta, claro, não de uma maneira destrambelhada ou assodada, certo? Dentro ali de uma série de exercícios já pré-concebidos, certo? Então nós não vamos fazer de um jeito e, né, no ritmo certo e na medida certa também, para nós não antes nos machucarmos do que ficarmos mais fortes, certo? Na vida da vontade, na vida da alma racional, também é assim. Como é que nós aumentamos nossa força de vontade? Fazendo atos de vontade, nos opondo a algum movimento da alma mais ou menos natural, certo? Que vai em outra direção. Por exemplo, se nós estamos com sono, não irmos dormir, né? Fazemos aquele ato de vontade de dizer, não vou dormir agora, vou fazer outra coisa, vou estudar, por exemplo. Estou com um pouco de sono, né? Vamos dizer assim, eu ainda consigo manter um certo grau de concentração. Então eu vou fazer esse esforço, não vou dormir, vou me privar de mais alguns minutos de sono em proveito dos estudos. Bom, se eu consigo fazer isso, eu consigo me concentrar na leitura, na meditação, então eu estou fazendo um ato de vontade, isso vai fortalecer a minha vontade. Se eu penso, não, amanhã eu faço isso, né? Hoje eu vou dormir, estou precisando dormir, estou muito cansado, né? Muitas vezes isso é uma desculpa, tá? E se for uma desculpa, a nossa vontade enfraquece. Assim como não fazer exercícios físicos enfraquece o corpo, certo? Então nós vamos continuar aqui. Talvez nem isso. Vamos retomar o fio da meada do texto. Talvez você pense, amanhã será diferente, mas hoje será igual, como sempre. E você desmaia. Então é isso, né? A tendência da pessoa de vontade fraca é ser indulgente consigo mesmo, né? Tá. E fazer promessas vãs. Amanhã sim, amanhã eu começo, né? O velho dilema da dieta, né? Amanhã eu começo, hoje eu vou me empanturrar de chocolate e massas e pão e tudo que é isso, que é coisa, né? Amanhã eu começo, sim, amanhã eu começo, sem dúvida, né? Não, mas não vai começar, né? Nós sabemos que é assim. E também na vida de oração, por exemplo, né? Nesses momentos críticos do dia, como o fim do dia, o momento de maior cansaço, né? Tanto mental como corporal, né? Se nós cairmos na armadilha, se o nosso corpo também nos prega algumas armadilhas, nós estamos com sono, vai lá, dorme. Muitas vezes, mas dá para aguentar mais 5 minutos, não vai demorar mais do que 5 minutos para rezar, e até para rezar com alguma concentração, não só mecanicamente, certo? Mas o nosso corpo nos prega uma peça e nós caímos, certo? Nós vamos ver o que nós podemos fazer. Qual foi o erro aí? Bem, podem ter sido muitos erros podem ter se acumulado ao longo do tempo que nos fazem não ter esse hábito correto da oração, né? São várias possibilidades, mas o principal foi o seguinte, continua o texto. Você se jogou debaixo das cobertas e se deitou. Você já deu todos os sinais do que vai acontecer e só aí se lembrou da sua obrigação espiritual. Agora, é sua mente contra o seu corpo. E não se espante se o seu corpo quase sempre vencer. Você estabeleceu um combate no campo do inimigo, a cama. É bem provável e natural, pois, que seja derrotado. Então, sim, se o inimigo escolhe o terreno, isso aí já deve estar lá no Sun Tzu, não é? Com certeza. Quem escolhe o terreno tem uma vantagem, porque ele escolheu aquele terreno por razões racionais. Pensa-se, o bom general vai escolher um determinado terreno para lutar, porque é vantajoso para ele, né? Ele pode errar no seu julgamento, mas, no geral, ele vai fazer uma escolha racional. Tá? Então, se nós já fomos para o terreno do inimigo, isto é, do corpo,
né? E dessas necessidades corporais que geralmente são irracionais, certo? Não que sejam más, mas são irracionais. A necessidade do sono não é algo racional, é algo que nós simplesmente precisamos nos adaptar. Tá? Aqui nós precisamos nos adaptar. Então, nós fomos para o campo inimigo. Tá? Continua. É como alguém que começasse a escorregar no escorregador, mas no meio do caminho quisesse voltar atrás. Isso é a comparação. Nós estamos com sono, tá? Nós estamos cansados, nós temos que rezar, mas já deitamos na cama. Bom, isso é análogo a alguém que começa a descer no escorregador. Ele não dormiu, ele está no meio do caminho, mas a propensão é que nós vamos descer até o fim, isto é, cair no sono, no caso em tela. Tá? Continua. Isso traz uma bela lição, não só para a vida de oração, mas para a vida. Para a vida de oração, 2 pontos. Reze antes de se deitar, quando possível. Quando possível, de joelhos, pois esta é a posição mais típica da oração. Então, vejam como a mudança do terreno. Né? Não reze na cama, reze antes de se deitar de joelhos, porque aí nós estamos na posição, no terreno, podemos dizer, típico da oração. Então, aí o nosso corpo tem o sinal, porque nós controlamos o nosso baixo psiquismo mandando sinais para ele, certo? Então, se nós deitamos, o sinal é, vamos dormir. Se nós ficamos de joelho, sofrendo um pouco com essa posição mais incômoda, nós damos o sinal de que nós queremos fazer algo mais ativo, como a oração. Mas, no mínimo, continua o texto, adote uma postura corporal que não indique descanso, mas elevação dos pensamentos, pois o corpo deve cooperar com a alma. Então, o corpo deve cooperar com a alma, não o contrário. Né? Com a alma, aqui nós queremos dizer a alma racional, a parte racional da alma, porque a alma tem partes, né? Uma parte racional, 2 partes irracionais, por assim dizer, a parte animal, sensível, né? Capaz de sensação e de desejo, né? De busca por algo prazeroso, né? E a parte, digamos assim, a parte vegetal, certo? Que é a parte aqui dos nossos órgãos interiores e da capacidade de procriação que nós temos. Essa é a parte vegetal da alma, certo? Então, essas 2 partes racionais têm que cooperar e não comandar a nossa alma racional. É assim que a alma, é assim que funciona o bom ordenamento da alma. Tá? Então, continua. Isso vale, porém, para todas as ações por fazer. Age quod agis. Faça aquilo que você está fazendo. Age quod agis, logo em seguida vem a tradução. Faça aquilo que você está fazendo. Mas isso é óbvio. Não, não é óbvio. Não faça algo, ao menos importante, pensando em outras coisas. Porque nós podemos fazer algo pensando em outras coisas. Quando as pessoas lavam a louça, ouvindo o seu podcast preferido, às vezes até ouvindo aulas aqui do Instituto, ou né, um vídeo do canal, um podcast aqui do Instituto, ou até uma aula, né, da nossa plataforma. E, olha, não é a melhor coisa, tá? Porque tu estás fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Às vezes, lavar a louça é algo tão automático que sim, tu consegues manter um nível de atenção nas palavras lá de uns 70%, 80%, que é razoável. Mas continua não sendo o ideal. O ideal é fazer aquilo que se está fazendo, ter uma unidade de ação e mental. Né? Então, se eu estou lendo, eu estou só lendo, eu estou aplicando a minha atenção só na leitura. Tá? Ao estudar, continua o texto, esteja numa posição e num lugar que indique ao seu corpo que é hora de se concentrar, não de relaxar. Ao meditar, não faça isso com o corpo todo mole, mas esteja numa postura atenta, presente.
Isso fará toda a diferença. Termina o texto. Então, sim, olha só, para estudar. Ah, não, às vezes nós nos jogamos no sofá com o livro, tá? E, bom, de novo, nunca há uma receita infalível, universal para todo mundo, mas a tendência é que tu não estejas totalmente focado, né? Se tu estás jogado, né, tu vai estar, ao mesmo tempo, muito confortável, ao mesmo tempo tentando te concentrar as forças do corpo no olhar e na mente, né? Isto é, na leitura. Ao mesmo tempo, para meditar, bom, eu também estou jogado na cama meditando. Às vezes dá certo, muitas vezes não dá. Muitas vezes nós começamos a ficar com sono, né? Então nós estamos lendo deitados. É a mesma coisa. Nós começamos a ficar com sono e aí, mas eu fico com sono quando eu estou lendo. Bom, é que tu estás deitado. Qual o sinal que tu estás mandando para a tua alma, né? Então, sim, sentado a uma mesa, debruçado sobre o livro, muitas vezes isso aí cria uma atenção maior, né? Tudo isso é meio óbvio, meio evidente, né, pessoal? Às vezes, para meditar, muito melhor do que estar sentado, estar caminhando, né? Sai para dar uma volta na rua ou no pátio, né? E aí, essa atividade física, sim, né? Caminhar é tão natural que não vai roubar muito da tua atenção. E às vezes estimula até os pensamentos. Os pensamentos começam a andar junto, tá, com o corpo. Né? Isso aí, sim, funciona, certo? Então, essa é, no fim, toda a nossa mensagem aqui, né? Ade quod ades. Esse adágio latino é muito pertinente para os nossos tempos, né? De dispersão. Então, quando nós falamos isso, eu sou disperso, daí o outro fala que é disperso, e aquele outro fala que é disperso, nós começamos a achar que isso é natural. Bom, é natural, né? Só que não é porque é natural que é bom, tá? Então, assim, olha, dormir é natural, mas acabar dormindo enquanto você está lendo um livro não é algo bom, só porque é natural, certo? Não, tu tens que focar a tua energia com a tua vontade, fazer a tua vontade, usar a vontade para focar, para ter unidade de alma, tá? Unidade mental, de atenção, certo? Para aquilo render. E as pessoas são dispersas por quê? Porque elas tentam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quer ser multitask, né? Várias tarefas, né? Multitarefas. E, bom, a tua memória não é a memória de um computador que vai fazendo várias coisas. O próprio computador fica lento, né? Com aquelas milhares de abas abertas, milhares de vídeos abertos, aí tem um vídeo do coisa, não sei o que ali, tem um livro aberto no computador, bom, vai começar a ficar lento, vai dar pane, né? Quanto mais nós, que não somos uma máquina, né? Mas algo vivo, certo? Essa é a mensagem de hoje, certo? Se gostou, curte, compartilha, nos vemos na próxima.